Fala minha gente, tudo bem? Vamos falar um pouco sobre essa derrota do Real Madrid na Liga dos Campeões, algo que não acontecia há muito tempo. Se você for lembrar bem, a última derrota do Real dentro da Champions tinha sido aquele 4-0 para o Manchester City e nem foi na última edição, tinha sido na outra ainda. Para você ver como a invencibilidade do Real dentro da Champions realmente é impressionante. Mas enfim, perdeu hoje com muita justiça. Aliás, dos gigantes espanhóis, Barcelona, Atlético de Madrid e o Real, apenas o Barça ganhou ontem ainda. Hoje o Atlético levou uma cacetada de 4-0 e o Real acabou perdendo de 1-0 então para o Lille, e é sobre isso que a gente vai falar. Uma pequena explicação: ontem não tive como fazer o vídeo do Barcelona, na verdade até gravei e editei, mas na hora de exportar o aplicativo queria cobrar alguma coisa e eu não consegui ter o raciocínio rápido o suficiente. Quando eu resolvi já era muito tarde da noite, então acabei nem postando, por isso fiz apenas um shorts sobre o vídeo sobre o jogo do Barcelona, a goleada de 5-0 diante do Young Boys. Mas hoje então sobre o Real Madrid, que é o assunto do vídeo. Um jogo paupérrimo como há muito tempo a gente não via. Em alguns momentos, em alguns jogos, em algumas partidas, a gente chegou a ver um Real Madrid até sem tanta produção ofensiva, mas por algum motivo quase que divino, como é a magia desse clube, o Real conseguia empatar, levar para os pênaltis, ganhar. Não estamos falando de um mata-mata no jogo de hoje, mas é mais ou menos uma reflexão de como a coisa acontece. Vezes que o Real Madrid não joga bem, ele ainda consegue achar um gol e, consequentemente, evitar uma derrota, podendo levar ele até a glória, um avanço de fase ou alguma coisa do tipo. Mas no jogo de hoje não foi o que a gente viu, uma produção baixíssima desde o primeiro tempo. O Real Madrid, até quando começou o jogo, deu pinta de que queria pressionar bastante o adversário e queria tomar as rédeas do jogo, mas não foi o que a gente viu. Por mais que o Vinícius tenha dado aquela primeira finalização, depois o Bellingham por cima, o próprio Endrick, que a gente cobra tanto para quem sabe ter uma oportunidade como titular, teve essa chance hoje e devemos admitir que não foi tão bem assim. Teve a principal chance do Real Madrid no primeiro tempo, naquela bola que ele recebe, vem conduzido então até dentro da área para chutar de canhota. Tudo bem que era uma bola em velocidade, ele não estava com o corpo tão concentrado para dar uma batida, mas chutou em cima do goleiro e era uma chance claríssima de gol. Se você chuta um pouco mais para o lado, não teria o que o goleiro fazer. Então o Real, por ter perdido essas chances e ao mesmo tempo sem impressionar tanto assim com o decorrer do primeiro tempo, foi o time do Lille que foi mais ou menos se encaixando dentro do jogo e vendo como é que o Real Madrid se comportaria. Foram eles que começaram então a criar suas oportunidades, por mais que você tivesse que ter uma atenção ali maior com o Jonathan David, o centroavante, o próprio Zegrova, até o Thiago Santos também, que fez um bom segundo tempo, jogador bastante interessante, mas o Lille é um time que não oferece tanto perigo assim. Tanto que o gol que marcou acabou sendo de pênalti, uma penalidade, aliás, marcada com o auxílio do VAR e muito bem marcada naquela falta no último minuto do primeiro tempo, basicamente, onde o Zegrova bate, a bola vai direto na mão do Camavinga, o VAR chama, o árbitro marca sem demorar praticamente nada. Aliás, isso é uma coisa que a gente tem que admirar muito no futebol europeu. Eu sou meio assim, meio com esses receios sobre admirar muito o futebol europeu e por vezes até ter algum tipo de desprezo com o futebol daqui, mas tem coisas, muitas coisas, que eles são realmente muito superiores nesse momento e sem dúvidas uma delas é a eficiência do VAR, do árbitro, como é rápido as decisões que são tomadas lá. Goleiro de um lado, bola do outro, bela cobrança então do Jonathan David, nem chance para o Lunin defender. Aliás, o Lunin que voltou a ter uma oportunidade, já que o Courtois não foi para o jogo de hoje e ele não jogava desde a semifinal, né, da última Liga dos Campeões, já que na final acabou sendo o Courtois o goleiro titular. Mas enfim, primeiro tempo então termina 1-0 pro Lille. A gente pôde observar nessa primeira etapa então um time muito modorrento do Real Madrid, sem grandes chances, salvo no início do jogo, como eu disse, e aquela do Endrick. Mas fora isso, cara, um primeiro tempo muito abaixo ali de basicamente todos os jogadores. A gente vai para o segundo tempo então e o Real até dá alguns indícios de que vai começar uma reação, mas não foi o que aconteceu. Ainda um jogo muito morno, o Real sentindo principalmente a falta do Rodrigo. Não vou dizer nem do Mbappé, mas principalmente do Rodrigo, cara, que estava no banco hoje. Acredito que o Ancelotti tenha optado por poupar ele, que vem jogando bastante na temporada, porque deve ser o único motivo plausível. O Rodrigo é essencial no atual momento do Real Madrid, mas, enfim, escolhas dele. A gente pôde ver ele então com 11 minutos já mexendo um pouco no time, né? Ele colocou ali o Modric, o Mbappé, tirou o Endrick e tirou o Éder Militão. Ambos que não fizeram assim um grande jogo, como o time todo do Real Madrid não fez, então também não dá pra você jogar culpa em um ou outro. Foi o time como um todo que acabou não indo tão bem assim no jogo de hoje. Até achei que teria uma dinâmica maior, mas cara, o jogo foi basicamente o mesmo.
tanto quando o Mbappé entrou, o Modric, depois quando ele colocou também o próprio Arda Güler, o jogo não mudou de característica, não mudou de figura. O Real Madrid iria atacar um pouco mais, mas sem oferecer grandes chances. Imensas dificuldades em conseguir penetrar na área do Lille. Imensas dificuldades. Hoje foi um jogo daqueles que o Real Madrid pouco ofereceu perigo ao gol adversário, exceto no finalzinho da partida, e aí a gente já vai falar mais desse capítulo final, onde o Real conseguiu suas chances meio que naquele espírito de vamos ver o que vai acontecer, né? Aqueles bate-rebate dentro da área, a cabeçada do Bellingham, o chute na pontinha do pé ali, toda aquela questão, e ainda para finalizar teve aquele lançamento do Modric para a cabeçada do Arda Güler, mas sem um costume de fazer uma cabeçada já um pouco mais perigosa tentando deslocar do goleiro, né? Ele não tem experiência suficiente para isso ainda, acho que pela pouca idade também, por não ser exatamente um homem de área. Mas enfim, uma derrota merecida do Real Madrid pelo pouco que apresentou, o Lille soube ser mais eficiente na chance que teve de pênalti e também nos contra-ataques, por mais que não tenha levado tanto perigo assim, uma finalização ou outra, até teve uma do próprio Jonathan David que ele bateu todo errado na bola, mas ao mesmo tempo quase pegou o Lunin ali meio que no contrapé. Mas também não foi um grande jogo de nenhuma das equipes, na minha visão pelo menos. Você pode achar que um time jogou muito bem, eu não acho. Mas mesmo assim, uma derrota merecida para o Real, que aos poucos tem que abrir os seus olhos. Por mais que não jogue bem em alguns jogos, consegue vencer. Hoje não jogou bem e perdeu, com justiça, né? Afinal, não produziu tanto quanto se espera pelos grandes jogadores que ali atuam. Mas é isso, gente. Agora o Real Madrid fica então com 3 pontos, né? Mesma quantidade do Barcelona, por exemplo. Tem muitos jogos ainda. A questão é que agora o Real Madrid pega o último finalista de Liga dos Campeões, que fez a final, o próprio Borussia Dortmund, vão reeditar a final da última Champions, e os próximos jogos são todos contra time de pote 1 e 2, então são jogos mais complexos. O jogo de hoje, na teoria, era o jogo que o Real teria plenas condições de vencer, e não foi o caso. Condições até teve, mas não teve competência suficiente para, quem sabe, ter saído com uma vitória da França. Então, é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto e até a próxima!